noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de estudos do Evangelho que a doutrina espírita revive para todos nós. Muito importante nesses encontros, onde estamos aprendendo lições que vão nos ajudar em nosso aprimoramento espiritual. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Dr. Roberto Carlos Menezes. Ele mora em São Joaquim da Barra, mas ele colabora em muitos lugares, muitas cidades, muitos centros espíritas e exerce também a função de juiz de direito em algumas cidades. Depois ele pode estar descrevendo para nós essas cidades. Então nós vamos, nesses momentos, buscar a presença morável de Jesus, dos seus emissários, a nos envolver em seu amor, em sua luz, nos ajudando no entendimento da sua mensagem de amor, de fé, de esperança. O tema será Bem-aventurado os misericordiosos. Assunto muito importante para estarmos pacificando as nossas almas, iluminando-nos espiritualmente. Com certeza, nesses momentos, a espiritualidade amiga envolve toda esta casa, esse ambiente que se dilata para além das paredes materiais, envolvendo o nosso irmão no seu trabalho, que com certeza preparou com muito carinho para nos trazer essa mensagem de amor, de paz, de misericórdia. Divino Mestre Jesus, em vosso nome estamos iniciando esse encontro. Que as vossas bênçãos, Senhor, nos envolva a todos, envolvendo o nosso irmão no seu trabalho, para que todos nós possamos estar assimilando bem essas mensagens que Ele traz para nós. Obrigado, Senhor, obrigado, bons Espíritos, por mais esta oportunidade de nos reunirmos em torno do Evangelho de Jesus. Bom trabalho, Dr. Roberto. Eu quero iniciar agradecendo ao convite que me foi formulado pela casa, pela segunda vez estar aqui, participando dessa reunião com todos os senhores e senhoras. Dizer que é motivo de muito contentamento para mim estar aqui, para poder compartilhar também um pouco dessa energia positiva de cada um de vocês. A outra vez que eu estive aqui, eu disse, eu gosto sempre de repetir isso, para que eu não esqueça, que eu comecei na trilha, na senda do Espiritismo já depois de uma certa idade, depois de frequentar por mais de 20 anos uma igreja evangélica. Então eu entendo que eu não posso ficar perdendo tempo, que eu tenho que trabalhar na seara espírita sempre que me for dada a oportunidade de trabalhar. Então eu não rejeito trabalho na divulgação da doutrina, e nem em outra tarefa qualquer. Precisar de mim para qualquer coisa, em qualquer centro, em qualquer cidade, eu não rejeito, preciso trabalhar, porque somos trabalhadores de última hora e nós não podemos perder a oportunidade desta existência, desta encarnação. Nós temos que trabalhar, porque o planeta de provas, expiação está já no seu final, nós estamos caminhando aí para um planeta de regeneração e eu, como todos vocês, quero estar nesse planeta, quero reencarnar nesse planeta, onde nos dizem os espíritos superiores em que o bem estará acima do mal. O tema que foi proposto para nós, para ser o objeto da nossa reunião de hoje, talvez seja um dos mais importantes
da caminhada, das nossas caminhadas nas várias e várias existências que nós temos nesse planeta. O Haroldo Dutra disse em determinada oportunidade que se Cristo tivesse vindo aqui e apenas proferido o sermão da montanha e retornasse para o plano espiritual, ele já teria feito pela humanidade muito mais do que qualquer outro espírito que tenha pisado na Terra. E ele tem, sim, uma certa razão no que ele diz. Eu sempre que eu analiso alguma coisa em termos de espiritismo, da doutrina espírita, eu faço sobre o enfoque da ciência. Eu nunca faço sobre o enfoque da fé. Vocês vão entender o porquê que eu sou assim. Como que o senhor chama? José Rafael. Senhor José Rafael, o senhor acredita na reencarnação? Acredito. Senhor, como você chama? Isso. Sérgio, você acredita em Deus? Sim. A moça do lado, como você chama? Você acredita em reencarnação? Deixa eu falar para você, dos todos, eu não acredito em reencarnação. Também não acredito em Deus. Eu não acredito. Eu tenho absoluta certeza que é muito diferente de acreditar. O que você acredita hoje, você pode não acreditar amanhã. Lembrem vocês aí, muitas coisas que vocês acreditaram ao longo da vida, hoje vocês não acreditam mais. Mas aquilo que vocês têm certeza, vocês têm certeza. Nos 20 anos que eu fiquei na igreja evangélica, agradeço muito a espiritualidade por ter permitido que eu ficasse lá durante 20 anos, aprendi muito. Nós temos realmente muito que aprender com os nossos irmãos evangélicos, católicos, enfim, qualquer outro segmento, né? Religioso, filosófico. Ignorante é aquele que acha que sabe tudo e que não tem que aprender com ninguém, né? Mas tinha muitas coisas lá que eu acreditava. Eu acreditava que nós teríamos um juízo final, né? Nós teria um dia em que Cristo ia vir com seus anjos, né? Estabelecer um tribunal ali, aqueles que tiver pecado à minha esquerda, os que não tiver à minha direita. Eu acreditava nisso. Hoje não acredito mais. É muito diferente da questão da reencarnação, por exemplo. Eu não acredito, eu tenho absoluta certeza. E como que eu cheguei a essa certeza? Através do estudo. Através do estudo científico. É muito diferente de acreditar. Então, sempre que eu faço um estudo sobre alguma parte do espiritismo, ou mesmo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou do Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, Gênesis, qualquer livro da codificação, eu faço sobre um enfoque eminentemente racional e científico, porque a nossa doutrina ela é eminentemente racional. Ela começou como se começa uma ciência comum, com ensaios de laboratório, com pesquisa. Kardec era um grande cientista, era um dos maiores cientistas da sua época. Ele fez pesquisas e mais pesquisas. Ele entrevistou médiuns da Europa inteira. Então ele chegou a certezas, ele não chegou a crenças. Então sempre que eu vou analisar, eu faço de acordo com o foco na razão. O foco na razão. Cristo, quando proferiu o sermão da montanha, ele fez uma ampliação do que Moisés teria feito, teria psicografado através dos 10 mandamentos. Naquela oportunidade, os 10 mandamentos, havia a necessidade de uma disciplina para o povo judeu, que é um dos povos mais inteligentes que nós temos em cima do planeta, e que, segundo
Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, é quem ficou responsável para trazer a espiritualidade para a humanidade. Então, como eles começaram a desviar desse caminho, Moisés psicografou os 10 mandamentos. Milênios depois, Cristo encontrou uma humanidade muito diferente da época de Moisés, com um pouco mais de entendimento. E aí, ele proferiu o Sermão da Montanha. E uma dessas bem-aventuranças, a quinta, se não me engano, é exatamente da misericórdia. Mas a missão de Cristo era tão complicada, tão complexa na época, que ele sabia que ele tinha que arrumar uma forma de transmitir a espiritualidade, a boa nova para o povo, de uma forma que eles entendessem e que servisse não só para aquele momento, mas servisse até o mundo de regeneração. Então, quando ele disse, bem-aventurados e misericordiosos, nós podemos fazer a seguinte indagação. Ele estava se referindo ao conceito de misericórdia da época ou atual? Porque são coisas diferentes. Hoje nós enfrentamos misérias, uma gama de misérias, muito superiores ao que os judeus enfrentavam na época. Na época, a miséria do povo judeu era basicamente uma miséria material. Mas Cristo, sabedor de que chegaria uma época em que a miséria material, embora existisse, outras misérias seriam ainda muito piores. Então, ele tinha que falar dessa misericórdia. Porque nós temos sim a misericórdia que está ligada às questões materiais. Que nós temos que nos preocupar no dia a dia. Todo dia nós temos a oportunidade de ajudar alguém materialmente, que realmente está precisando. Não só alguém. Porque foi dito lá na antiguidade, na época de Cristo, que nós temos que servir a Deus, a nossa casa, com os nossos bens. E que nós temos que amar a Deus, ao próximo e a tudo aquilo que criou. Então essa misericórdia ultrapassa os espíritos encarnados e os desencarnados. Essa misericórdia nós temos que ter com tudo aquilo que foi criado por Deus. E nós não podemos ficar esperando um grande momento para praticarmos uma grande misericórdia. Do tipo assim, pô, que bom seria se alguém precisasse de um rim e eu pudesse doar, né, o meu rim, eu ia pagar uma infinidade de pecados, né, de dívidas, numa única oportunidade. Sem nos esquecendo que todo dia nós temos a oportunidade de ajudar alguém. Todo dia tem alguém nos pedindo algum tipo de ajuda. Ou às vezes, nenhuma pessoa. A gente não sabe os desígnios de Deus, da espiritualidade. Semana retrasada, há uns 20 dias, eu estava indo para Tueraba, dou aula lá nas sextas-feiras, na faculdade. E aí, quando eu estava chegando na cidade, logo tem um sinaleiro, tem uma curva antes do sinaleiro, você faz a curva de cara com o sinaleiro. E é normal que a pessoa venha e já faça a curva, se o sinaleiro estiver fechado, estiver aberto, né, siga o seu caminho. Mas eu percebi que antes de iniciar a curva, que o sinaleiro estava vermelho. Então fui maneirando. Quando fui fazendo a curva, eu vi que
alguma coisa se movimentou no meio da pista, né? No meio da rodovia. Como eu estava devagar, eu vi que era um cachorrinho. E aí eu dei luz, buzinei, nada, esse cachorro saiu. Peguei, tive que parar para proteger ele, correndo o risco de alguém vir fazer a curva correndo e acertar a traseira do meu carro. Mas mesmo assim eu peguei, coloquei ele lá na calçada e voltei para o carro para ir embora. Aparentemente eu achei que ele tinha ido. Aí eu entrei no carro, ele deu de querer voltar para o mesmo lugar que ele estava. Alguém vai atropelar, fazer a curva, vai atropelar o cachorro, vai matar. Peguei, encostei, cadê? E saí batendo nas portas ali, perguntando lá, quem que é dono desse cachorro? Aí umas 2, 3 pessoas falaram, mora naquela casa ali, naquele portão verde. Eu bati lá, o sujeito olhou assim, falei, esse cachorro é seu, tá na rua? Não é meu não, e bateu a porta na minha cara. Eu vou deixar esse cachorro vai morrer. Eu tinha que dar aula, fui até a casa do meu irmão, falei, você podia ficar com esse cachorro aí até eu acabar da aula, depois eu levo para São Joaquim e vejo o que eu faço, né? E assim eu fiz, levei o cachorro para casa, ele muito mal, levei ele no veterinário, gastei um bom dinheiro por lá, teve que fazer transfusão de sangue, porque ele estava muito mal, mas ele não tem um olho, né? Ele falta um olho. E aí o veterinário disse, eles fatalmente abandonaram ele por causa do olho, né? E aí eu deixei esse cachorro lá, eu já tenho 4 cachorros em casa, deixei esse cachorro lá. 2 é da minha filha, 2 é do meu filho, e eu deixei esse cachorrinho lá dentro lá. Faz 15 dias. E estou tratando dele com uma gracinha. Eu vou chegar em casa hoje por volta das 10, 11 horas, provavelmente em casa vai estar todo mundo dormindo. E ele vai estar lá na porta me esperando, barulho no carro. Então são coisas simples que acontecem no dia a dia. Nós exercitarmos esse lado bom, porque nós só vamos habitar o próximo planeta de regeneração se nós vibrarmos numa frequência suficiente para isso. E nós temos que exercitar essa misericórdia nas poucas coisas, inclusive materialmente. Mas nem sempre aquele que está passando por privação financeira, material, ele está passando por algum problema espiritual, por algum atraso espiritual. Tem uma história contada em relação ao Chico, eu achei muito bonita, muito interessante, muito apropriada para esse tipo de discussão. Em determinada oportunidade, o Chico tinha saído do centro, ele estava com várias pessoas que o acompanhavam, indo para casa. Em determinada oportunidade, em determinado momento do trajeto, ele viu do outro lado da rua um morador de rua mexendo lá uma lata de lixo, lá procurando o que comer. Todo mundo parou e ele pediu licença para os acompanhantes e foi lá conversar com esse espírito, com esse morador de rua. Daí um pouco ele voltou, deu uns 15 minutos, ele voltou e o pessoal pensou, você foi lá, o que é que você foi ajudar ele? Não, eu não estava em condições de ajudar ele. Ele que estava em condições de ajudar. Aquele espírito é um espírito evoluído, ele está na última encarnação. E ele pediu para vir exatamente nessas condições aí. Porque em outras ele falhou nessa questão da pobreza. Então ele pediu para mim nessa situação, mas ele está na última encarnação dele, ele é um espírito evoluído. Porque muitas vezes nós vamos ajudar, quem aqui, pode ser alguns de vocês que costumam fazer aquelas correntes de assistência, e muitas vezes você que está sendo ajudado. Eu lembro que até alguns anos atrás, o grupo acabou se desfazendo, mas nós tínhamos um grupo em São Joaquim, lá no centro, e nós arrecadávamos o ano inteiro comidas, cestas básicas, roupas,
calçados, brinquedos, e chegava no final do ano, nós íamos entregar em uma comunidade carente. Em determinadas oportunidades, nós fomos nos entregar num assentamento em Uberlândia, um assentamento muito grande, quase 1000 pessoas, 1000 famílias lá, uma coisa muito grande. E encontramos situações lá, materiais, muito tristes, muito tristes. A mãe e o pai dormindo em cima de papelão, 3, 4 filhos. Pessoas que faziam 2 dias que não comiam. Assim, uma penúria material terrível. Mas um dos médicos que estavam conosco nos falou: olha, não se engane, aqui tem muitos espíritos evoluídos e nós estamos muito mais recebendo do que doando. E assim, quando nós praticamos a misericórdia para alguém, na questão de auxiliar, na questão de ajudar, na maioria das vezes, nós é que estamos sendo os grandes beneficiados. Os grandes beneficiados. Quando você recebe um obrigado, quando você recebe um abraço, quando você recebe sequer um olhar de gratidão, vale muito mais do que uma bateria, às vezes, de medicamento. Porque a misericórdia, a empatia, é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. É você se condoer, você ter compaixão da situação do seu irmão. Mas muitas vezes, a questão não é material. Muitas vezes, nós precisamos ter misericórdia espiritualmente. E os espíritos evoluídos nos dizem que uma das formas mais elevadas da misericórdia é exatamente o perdão. Cristo, em momento algum, aliás, todas as vezes que ele teve oportunidade, ele falou sobre o perdão. Porque nós podemos apurar o grau de evolução de uma pessoa através da capacidade que ela tem de perdoar. Porque perdoar é um sentimento muito difícil. Muito difícil. Cristo disse várias vezes: nós temos que perdoar. Mas não há, em absolutamente lugar algum, um modelo, uma fórmula. Como que você faz para perdoar? Como que você faz para esquecer uma grave ofensa, uma grave agressão? Eu lembro uma determinada oportunidade, fizeram um documentário com 3 sobreviventes do Holocausto. Eram 3 mulheres. E elas contando sobre os campos de concentração, tudo que elas passaram, né? O sofrimento. E depois delas contarem, o entrevistador perguntou assim: vocês perdoam os seus avós, os nazistas? Isso eu não consigo. Isso não tem como. Porque não há nada que ligue mais 2 espíritos do que a sede de vingança. O perdoar é muito difícil. Eu tenho uma advogada amiga minha, assim que eu comecei a frequentar o centro espírita, ela perguntou para mim um dia: você está indo lá no centro? Eu estou. Que bom, muito bacana. Eu cheguei algumas vezes lá, mas não dei certo, não deu certo por causa da doutrina de você. Por quê? Eu sou muito difícil de perdoar. Não foi pelo menos sincera. Mas nós precisamos pelo menos dar um passo à frente. Entendermos que nós cometemos erros e que as pessoas também cometem erros. Se um dia nós queremos ser objetos de misericórdia, seja material, seja espiritual ou até psicológica, nós temos que
também sermos misericordiosos. Que é isso que diz a passagem. Se você quer ser tratado com misericórdia, sempre que você precisa, e nós estamos sempre precisando, independentemente da condição financeira, social, nós sempre estamos precisando. Podem lembrar aí, nós sempre estamos precisando de alguém. Sempre estamos precisando de alguém. Independentemente da situação que você ocupa, se você tem dinheiro, se você tem saúde, uma hora você vai precisar. E você vai ter que contar com a misericórdia das pessoas. Então, se eu quero ser alvo dessa misericórdia, eu também tenho que ser misericordioso, ser empático. Hoje em dia, nos dias atuais, está muito difícil. A vida do povo brasileiro está complicada, porque nós entramos numa neurose coletiva, social, que hoje em dia está difícil de você viver na sociedade. Acontece algumas coisas que você fala, não tem cabimento isso. Há um grau de neurose que nós estamos atingindo. Não sei se vocês acompanharam, tempos atrás, um pai foi passear no shopping com um filho de 17 anos, e aí, ao sair do shopping, acharam que era um casal de homossexual. Deram um verdadeiro porrete no pai. Simplesmente porque o filho saiu abraçado pelo shopping. Aí eu já falei com meus filhos, ó. Fica longe. Fica longe. Eu não quero apanhar, não. Ainda ontem, um senhor dentro do metrô, no Rio de Janeiro, uma mulher levantou e falou assim, ele está me assediando. Lincharam ele lá. Aí depois foram buscar nas câmaras, né, internas. Ele simplesmente ia perguntar, estava vazio do lado, ele falou assim, posso sentar aí, do seu lado? Então esse é o grau de neurose que nós estamos vivendo. Então hoje em dia nós temos que preocupar, ainda por cima nós temos que ser misericordiosos, ainda temos que nos preocupar com esse tipo de coisa. Para não sermos mal interpretados. Mas o que vale é o nosso sentimento. É a ajuda, porque você tem a consciência de que você tem que ajudar, que você tem que perdoar. Porque existem dois tipos de perdão. E o segundo se subdivide em 4 ou 5 subespécies. Nós temos o perdão, que é aquele que vale realmente, é aquele que Deus leva em consideração, é aquele que a espiritualidade diz que tem relevância, que é o perdão incondicional. Eu te perdoo porque eu te perdoo mesmo. E mais, daqui para frente, eu vou pedir a Deus a seu favor. É um perdão totalmente desinteressado, que não requer absolutamente nada em troca. Esse é o único tipo de perdão que tem valia para a espiritualidade, para Deus. Como aquele japonês, esqueci o nome dele, a Rodrigo Aoki, né? Esse acontecimento há uns 20 anos. Ele tinha um dia, ele contratou 2 seguranças para cuidar do filho dele de 7 anos de idade. Você guarda-costas do filho dele. Os 2 seguranças matou o filho dele, simularam um sequestro, mataram o filho dele e enterraram debaixo da cama lá da própria casa dele. E aí a polícia começou a investigar, acabou descobrindo, né, prendeu os 2. E aí a vida dele inicialmente tinha acabado, e ele ficou alimentando aquela sede de vingança, bolando planos e mais planos para poder matar aqueles 2 dentro da cadeia. Até que alguém fatalmente enviado, né, pelos mentores dele, disse, olha, enquanto você tiver essa sede de vingança, você não terá vida. Sua vida vai ser uma angústia só. E aí ele resolveu ir lá visitar os
os dois assassinos. E ele conversando com os dois assassinos se mostraram arrependidos e ele entendeu que o arrependimento era sincero. Os dois assassinos falaram: olha, você vai saindo daqui, você pode dar um jeito de matar a gente, não tem problema não, nós erramos mesmo. E choraram lá e pediram perdão a ele. E ele perdoou. E os dois assassinos não tinham parentes, ninguém ia lá visitá-los. Ele passou a visitá-los todo final de semana, levar comida e tal. E ele falou assim: aí que eu passei a viver. Quem de nós aqui está preparado para uma conduta dessa, uma atitude dessa? Para perdoar assim de forma incondicional? Será que nós já chegamos a esse grau de evolução? Eu não cheguei ainda. Bem, nós vamos chegar. Se ele conseguir, todos nós conseguimos, porque nós somos vocacionados a ser espíritos de luz. Então, só esse perdão que vale. Porque existe um perdão condicionado. Esse não tem validade nenhuma. Eu perdoo. Mas antes eu quero falar tudo que eu penso a respeito dele. Você não está perdoando. Não, eu perdoo. Eu sou um espírita, eu sei que tem a lei do retorno e ele vai se arder no umbral. Não, deixa que ele vai se arder com Deus. A justiça de Deus não falha. A dos homens eu perdoo, mas a justiça de Deus será feita. No seu coração você não perdoa coisa nenhuma. Você está esperando. Você está esperando o complemento da sua vingança. E às vezes nós fazemos isso com os amigos, dentro de casa, pequenas coisas que nós não levamos em consideração. A misericórdia ela tem que estar em todo momento toda a gentileza que nós praticamos, toda a informação que nós prestamos. Porque tem pessoas, próprio desse mundo de provas e expiações, infelizmente nós temos que conviver com gente assim, que estão aqui nesse planeta apenas para atrapalhar a vida dos outros. Todos nós conhecemos gente assim, que parece que faz de atrapalhar a vida das pessoas o seu ideal de vida. Eu me lembro que eu era policial. Foi eu e um outro policial levamos preso em São Paulo. Ele foi preso aqui e nós tínhamos que entregar lá na cadeia de São Paulo, lá no presídio de São Paulo. E nós saímos de madrugada, porque tinha que sair de madrugada. Aí nós chegamos lá em São Paulo, naquela época não tinha GPS, tinha nada, tudo por informação. Aí nós paramos lá de um rapaz na esquina. Falou: você sabe onde fica aqui o 42º DP, isso aqui, são os policiais, estamos levando. Aí o cara falou assim: não, sei, você pega essa avenida aqui e vai reto, isso aqui, vira. Aí nós anotamos tudo. Beleza, muito obrigado. Saímos, nossa, que cara ajeitado, né? Nós fomos. Era do lado onde ele estava, onde nós estávamos. Pura maldade. Ele fez nós dar uma volta, uns 10 quilômetros. Pura maldade. Não tem gente que é assim, sabe? Se alegra com esse tipo de coisa, de pequenas maldades. Nós temos que conviver com isso, temos que ter misericórdia com esse tipo de gente. Empatia. Tem gente que é amarga, carrega, que leva a vida de forma muito pesada. Pessoas que têm uma alta carga negativa. Você torce para não encontrar. Ao contrário de outras, aqueles que são realmente misericordiosos, que são empáticos, nós sempre queremos estar do lado, porque são pessoas que exalam uma energia positiva muito grande. Nós temos lá em São Joaquim da Barra alguns frequentadores do centro que são assim. Se você está com muito problema, vai lá conversar com ele, perguntar como é que está o dia dele, e você já vai fazer uma terapia de graça. Você vai sair dali e falar: poxa, minha vida é boa.
Por quê? Na energia da pessoa. A energia da pessoa. Os cientistas da NASA disseram que isso é científico. Como eu falei, eu sempre vou pular da ciência. Os cientistas da NASA, a nossa áurea, né? Nossa áurea, todos nós temos. Tem um instrumento que mede isso. É a energia que nós falamos aqui. Geralmente é de 1 metro, 1,5 metro. A do Chico tinha 20 metros. Então, aonde você estava a 20 metros dele, você estava absorvendo a energia positiva dele. Por quê? Porque pessoas têm espíritos que entenderam a questão da misericórdia. E a misericórdia ela não vai se resumir a esse plano apenas material, porque a vida continua. O que vem depois da vida? O que vem depois da vida? É a vida. Nós bem sabemos que não existe a morte para o espírito, existe a decomposição da matéria e nós voltaremos para o plano espiritual, depois faremos novos planejamentos, entraremos na carne novamente, na matéria. Então, tudo aquilo que nós conseguimos melhorar nesta encarnação, nós utilizaremos no plano espiritual, depois utilizaremos novamente na outra encarnação, porque ninguém deita e acorda uma Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Nós temos que ter a consciência que nós temos que melhorar nisso aos poucos. É uma caminhada longa. Nós vamos levar 3, 4 encarnações para conseguir diminuir um único defeito. Se eu sou orgulhoso, se eu sou mesquinho, eu vou ter que viver várias experiências para conseguir me acertar com aquilo ali. Mas o que nós não podemos deixar é de prestar atenção nessas oportunidades. De sempre que pudermos, nas coisas simples mesmo. Às vezes apertar a mão de uma pessoa significa muito para ela. Nós passamos aí domingo, dia das mães. Quem é mãe aqui sabe muito bem disso. Porque minha mãe falava isso pra gente e eu acreditava nela. Qual que é o maior presente que a mãe pode receber? Geralmente é um abraço, é um beijo, eu te amo. Então, esse calor humano, esse contato, vale muito mais do que qualquer coisa material. Em muitas oportunidades da nossa vida, o que nós temos, o que nós somos, não vai valer de absolutamente nada. Não vai valer de absolutamente nada. Mas aquelas relações que nós conquistamos, as amizades que nós fizemos, a energia positiva que alguém vibrou a nosso favor, isso vai fazer a diferença. Inclusive quando nós chegarmos no plano espiritual, quando nós retornarmos para o plano espiritual, nós vamos encontrar muitas pessoas lá que nós não dávamos, muitos espíritos, aliás, que nós não dávamos nada por eles quando estavam aqui encarnados junto da gente. E são espíritos evoluídos, que vieram aqui cumprir alguma missão. O que nós não podemos é deixar passar oportunidades de praticar o bem, seja ele material, seja ele espiritual, psicológico. No ano passado, teve uns 3, 4 dias, fez muito frio. E aí, eu saí do posto lá, que eu tinha uma padaria, virando para ir para casa, tinha um homem deitado debaixo de uma marquise lá, com um cobertor, né, perto da cabeça, coberto. E aí eu passei, aí eu fiquei com aquilo. Será que ele comeu? Será que no frio desse, será que ele está passando frio? E fui indo e cheguei em casa, com isso na cabeça. Mas aí aqueles obsessores, né? Alguém deve ter passado lá e deve ter dado tudo para ele. E aí o meu mentor, né? Aquela história do diabinho do anjinho, não, mas e se ele está assim? E eu
Fiquei pensando nisso, não conseguia dormir. De remorso, pensei, e se amanhã eu recebo a notícia que o cara amanheceu morto lá, de frio? Eu só tive paz no momento em que eu levantei, catei o que tinha na geladeira, fiz uma marmitex, vou levar lá. E aí, na hora que eu estava saindo, meu menino falou assim, o que você vai fazer? Eu vou levar uma marmitex ali. Meu menino, não, eu vou também. Aquilo para mim já valeu, já. Dele se dispõe lá. Né? Aí nós levamos lá, o rapaz falou, realmente, eu combinado, tá? Passando muito frio, levamos no soberbo. Na realidade, quem que foi ajudado ali? Quem foi ajudado foi eu. Quem foi objeto da misericórdia foi eu. O pessoal fala que eu tenho muita sorte. E realmente eu tenho muita sorte. Se entrar alguém aqui vendendo uma rifa, se eu comprar, você se esquece. Não compre não, vocês vão perder. Não compre não, vocês vão perder. Na faculdade eu dava aula, todos assim que eu ganhava, todo sorteio era eu que ganhava. E as pessoas perguntavam, por quê? Eu só achei explicação assim, eu procuro fazer a minha parte. Se você fizer a sua parte, o mundo vai conspirar a seu favor. Isso é científico. Isso não é questão de fé. Se você vibra positivamente, se você procura ajudar, sempre que você precisar de ajuda, ela vai estar ali. Mas você precisa atrair. Você precisa atrair essa carga positiva. Então, quando Cristo diz, bem-aventurados misericordiosos, é porque realmente aquele que pratica misericórdia, ele está sempre bem. Ele está sempre bem. As coisas sempre dão certo para ele. Pode não dar agora, mas dá na frente. E quando ele entra em uma dificuldade qualquer, aparece um anjo da guarda para ajudar. É uma questão de ciência, é a atração das cargas positivas. Assim como as cargas negativas também. Se eu sou ruim, se eu sempre estou desejando mal para alguém, se eu sempre estou praticando mal para alguém, se eu sempre estou aumentando a infelicidade, aumentando a tristeza, aumentando o sofrimento. Tem pessoa que não tem a menor noção, alguém já está sofrendo, ela chega e fala alguma coisa que vai aumentar o sofrimento ainda. Você só está atraindo coisas ruins. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, temos que ser misericordiosos em tudo. Procurar ajudar, correr riscos. Correr riscos. Nós somos egoístas, nós não queremos correr risco para ajudar ninguém. Eu não. Depois salva para mim. Depois eu vou me complicar. Eu procuro correr risco. Eu falo que eu fui delegado de polícia aqui em São José da Bela Vista. Fiquei 2 anos lá. E lá era uma cadeia feminina, tinha mulheres nessa cidade. E eu não sei se vocês já frequentaram a cadeia, já foram na cadeia, frequentaram não, foram na cadeia. É uma tristeza muito grande, né? Nós como espíritas sabemos, né? Não, são espíritos que estão patinando na evolução. E era uma briga, eu já fui diretor também de cadeia masculina, né? E as mulheres dão muito mais trabalho, não é muito mais trabalho. E era uma brigaiada todo dia, uma bagunça danada. Em determinada oportunidade, cheguei lá e falei, não tem como jeito. Se não é por o dia inteiro sentado aqui sem fazer nada, não é briga mesmo. E conversei com o prefeito, olha, você não está precisando de funcionário lá, não? Falei, porque eu mais preciso. Para faxina, tinha até uma professora presa lá, quando aula de recurso. Ele falou, não, eu tenho 35 presos lá, 27. Não, pode mandar os 27 para mim aí. Eu chamei as 27 pelo negócio seguinte.
Eu não tenho, só trabalho eu e o investigador aqui, eu não tenho como escoltar vocês até lá. Vocês vão sair aqui às 7 horas da manhã e lá na prefeitura se apresentar lá com o carregado e voltar às 5 horas da tarde. Se uma só fugir, eu vou achar nem que for no fim do mundo. E aí eu tranco todas. Não, o senhor pode confiar. E beleza, 5 meses. Um dado dia, o juiz e o promotor resolvem fazer uma visita lá, sem avisar ninguém. Chegou lá, olhou assim, a carteira ficou até branca, não estava? Entrou lá. Mas cadê as presas? Fugiu todo mundo? Aí, o carteira disse, não, o delegado está vindo aí, eu vou conversar com o senhor. Aí elas começaram a chegar, entrar para ser. Aí, o juiz chegou e falou, o que aconteceu, pessoal? O negócio é o seguinte, eu coloquei elas para trabalhar, porque, né, isso aqui e tal. Aí o juiz, está dando certo? Ele falou, não tem mesmo, não estou tendo mais problema lá, não está chegando reclamação nenhuma. Promotor negativo, você não pode fazer, você contra ele, vou te processar. Processou mesmo, demorei uns 3 anos para sair do processo. Me arrependo? Chega. Eu acho que nós estamos aqui, nós só estamos aqui, nessa sala, seguindo uma doutrina, essa doutrina maravilhosa, redentora, porque muitos foram perseguidos em nome da doutrina espírita, até 1940. Se você fizesse uma reunião espírita, você ia preso. Era crime. Era crime. Então nós só estamos aqui porque nós tivemos espíritas cristãos corajosos, espíritas corajosos, que enfrentaram. É da essência do bom espírita a coragem. Praticar o bem. Você vai praticar o bem, você vai ser criticado, você vai ser mal compreendido muitas vezes. Às vezes você vai ser taxado de burro. Mas você será sempre o quê? Um bem-aventurado. Um bem-aventurado. Se você conseguir praticar a misericórdia, seja no material, seja ajudando materialmente, seja psicologicamente, nós somos campeões mundiais de ansiedade e de depressão. Tem muita gente aí que está precisando de uma palavra nossa. Vai dar certo, tudo passa. Vamos sair, vamos passear no parque, vamos conversar. Como é que você está? Tudo bem? Olha, se você precisar, eu estou aqui para o que der e vier. Nós temos muitas pessoas na família, fora da família, amigos, ou mesmo desconhecidos. E se nós somos trabalhadores de última hora e queremos ser bem-aventurados, nós não podemos perder essa oportunidade. Essas oportunidades. Sempre que formos acionados a praticar um bem, que seja apertar a mão de alguém que está em dificuldade, vamos fazer isso. Porque nós vamos ver o reflexo disso na nossa vida. Como que a nossa vida vai estar sempre em paz. E que nós estaremos sempre rodeados por bons espíritos, por espíritos elevados. Estava conversando com um amigo meu, e ele mexe com calçado, ele tem uma fábrica de calçado. E nada para ele dar certo. Tudo está errado. Já quebrou o punhado de vez. Aí um dia eu fui lá visitar ele na fábrica dele, e ele não estava lá, esperando ele chegar. Aí eu vi o tipo de gente que frequenta lá, sabe? O tipo de tudo aqueles enganadores, aqueles estelionatários. Aí eu falei, como que você quer progredir atraindo esse tipo de pessoas, esse tipo de personalidade? Então, se nós queremos estar bem acompanhado, nós temos que vibrar uma frequência que permita estar sempre rodeado, né, de espíritos bons, para podermos ajudar os espíritos com dificuldade de evolução, porque senão serão cegos guiando outros cegos, como diz nas Sagradas Escrituras. Nós só temos condições de ajudar, de ser misericordiosos,
se nós tivermos um espírito elevado, se nós formos, né, se nós formos um pouco melhor. Porque é para isso que nós viemos. Nós não podemos de forma alguma retornarmos para o plano espiritual do mesmo jeito que nós chegamos. Nós temos que voltar para lá com alguma melhora. Com alguma melhora. Agora, se nós chegamos aqui orgulhosos, mesquinhos, materialistas, as próximas encarnações vão refletir em cima da gente tudo isso que nós não conseguimos trabalhar nesta encarnação. Então, é um recado assim, serve para mim também. O maior beneficiário em palestra é o próprio palestrante. É o primeiro que tem que ouvir, né, tudo que se fala, né? É que nós não podemos perder oportunidades. Nunca perder oportunidade, porque ela pode fazer mal. Se alguém te pede uma ajuda, ajude hoje. Porque se você deixar para amanhã, pode ser que já não dê mais tempo. Pode ser que amanhã já passou o momento da ajuda. Estava conversando para finalizar, conversando com um promotor amigo meu, ele falou assim, você tem um projeto social com molecada aí, de futebol? Eu falei, tem. Falei, legal, foi muito bacana, né? Dá um retorno emocional muito grande e tal. Ele falou assim, quando eu aposentar, eu quero também me dedicar a uma causa social aí. Por que você vai esperar? Você nem sabe se você vai aposentar e se você morrer antes. Então, se você tem que se dedicar a uma causa, né, ajudar um asilo, ajudar um orfanato, ajudar uma associação de protetores de animais, sei lá, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã você já pode estar de volta no plano espiritual e só vai sobrar o quê? O remorso. Puxa, eu tive as oportunidades para ser misericordioso e não fui. E hoje eu não sou mais, então eu não sou um bem aventurado. Boa noite a todos. Buscar outras dimensões. Entenda, não fomos um engano. As ilusões deste plano nos fogem à compreensão. Somos estudantes peregrinos, não culpemos o destino. Foi apenas mais uma lição. A vida tem segredo indecifrável, só o retorno é inevitável. Toda a matéria volta ao pó. Quem sabe em outras dimensões, livre de todas as ilusões, nosso amor será um só. Talvez ao terminar nossas viagens entre o verde de outras paisagens, floresceremos no mesmo jardim. Se desta vez viemos pelo avesso, ainda teremos outro começo. A morte não é o fim.
só o retorno é inevitável. Toda matéria volta ao pó. Quem sabe em outras dimensões, livre de todas ilusões, nosso amor será um só. Talvez ao terminar nossas viagens entre o verde de outras paisagens, floresceremos no mesmo jardim. Se desta vez viemos pelo avesso, ainda teremos outro começo. A morte não é o fim. Se desta vez viemos pelo avesso, ainda teremos outro